Vamos abordar então a convolução discreta, tá? Em um sistema linear e variante no tempo, em que a resposta ao impulso é um degrau que liga em -10, menos um degrau que liga em 0, mais um degrau que liga em 4. O degrau é a função U de n, e ela é acionada quando o que está dentro do colchetes vai a 0, então esse degrau liga em -10, esse em 0, esse em 4. Vamos determinar então a saída y de n para uma entrada diferente do impulso, porque a saída para um impulso a gente já conhece, é a resposta impulsiva. Então, aqui uma saída x de n, que é um degrau que liga em 2. Eu tenho n menos 2, colchetes vai ficar igual a 0 quando n for igual a 2. Para isso eu vou utilizar a equação da convolução discreta, onde y de n é um somatório de uma nova variável k variando de menos infinito até infinito, e fazendo a mudança de variável de x de n para x de k e aplicando o deslocamento em h de k pela função h de n menos k. Pela propriedade da convolução eu posso inverter aqui também, eu posso fazer h de k vezes x de n menos k. Essa igualdade é válida, certo? Então pode ser feita a mudança de variável com deslocamento, tanto em h, que é a resposta impulsiva, como na entrada. Então, o x de k, eu tenho ele aqui desenhado. Vamos verificar ele aqui. Eu tenho meu x de k, que é um degrau que liga em 2, certo? Enquanto que o meu h de k é esse sinalzinho aqui, que liga em -10, vai para -1 em 0 e depois vai para 0 em 4. Porque em 4 eu vou ter a soma 2 menos 2, ele volta para 0. Então, qual das duas que eu vou aplicar o deslocamento? Eu vou escolher a função mais simples, que é a x de k. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou espelhar a minha função x de k, obtendo a função x de n menos k. E no eixo k, eu vou somar n para eu ter a minha função x de n menos k. Deixa eu ajeitar aqui. Eu somo n em -2, somo n em -3 e assim por diante. Então, eu vou ficar com a minha h de k e o meu sinal x de n menos k. Certo? Agora eu tenho que verificar. O meu somatório vai de k variando de menos infinito até infinito. Eu vou varrer esse k para todo o n. Então vamos fazer uma análise. Se o meu n for muito negativo, o que vai acontecer? Esse sinal x de n menos k vai bem à esquerda do h de k, porque aqui eu tenho o meu eixo k. Se eu tiver um valor muito negativo, vou levar o meu sinal x de n menos k para valores negativos no eixo k. Por exemplo, se for -100, esse ponto vai para -102k. Então vai ficar bem à esquerda. À medida que eu for aumentando o n até que o n seja igual a -8, eu vou ter -8 menos 2, esse ponto está igual ao -10. Então eu vou aumentando o n, eu vou entrando com o meu sinal para os valores onde o h de k é diferente de 0. Se eu for aumentando o n, eu vou ter uma nova mudança de função quando o n menos 2 for maior ou igual a 0. Nesse momento, esse primeiro ponto da função x de n menos k entra aqui nesse espaço, onde a função h de k é igual a -1. Então, é um terceiro intervalo. O quarto e último intervalo ocorre quando o n menos 2 é maior ou igual a 4. Ou seja, aqui eu vou ter n menos 2 maior ou igual a 4, eu vou estar levando a minha função cada vez mais para a direita. Então são 4 intervalos, certo? Onde eu vou ter mudança de função. É isso que a gente tem que ficar atento sempre, na hora de resolver a convolução discreta. Bom, então vamos ver o primeiro intervalo. No primeiro intervalo a gente viu ali que era primeiro intervalo. A gente viu que o primeiro intervalo ocorre
até que n menos 2, tá, é menor do que menos 10. Ou seja, que n é menor do que menos 8. Tá? Nessa situação, então, eu vou estar com meus sinais nessa configuração e eu vou resolver esse somatório. H de k vezes n menos k, eu vou somar ponto a ponto das multiplicações e eu vou ter 0 vezes 1, 1 vezes 0, menos 1 vezes 0. Então, todos os meus pontos são iguais a 0. Isso significa, então, que para esse intervalo, tá, o y de n, no intervalo 1, vou colocar esse 1, é igual a 0. Tá bom? Só que a gente viu ali que a partir do momento, tá, que a função muda novamente, eu tenho um segundo intervalo. Vou colocar aqui os meus sinais. Então, segundo intervalo, uma nova mudança de função. Então, isso ocorre quando o meu n menos 2, tá, se torna maior do que 2. Então, o segundo intervalo é quando esse sinal x de n menos k está aqui dentro, ó, até que tenha novamente uma mudança de função. Nesse caso, então, o meu segundo intervalo vai ser para n maior ou igual a menos 8. E meu n menos 2 tem que ser menor do que 0. Então, o n é menor do que 2. Tá? Nesse caso, a minha y2 de n vai ser igual a um somatório que vai variar o k. O k vai variar de menos 10 até n menos 2, porque antes de menos 10 vai ser, a multiplicação vai dar 0, e depois de n menos 2 a multiplicação também dá 0. Então varia de menos 10 até n menos 2, do que? De 1 vezes 1. Então essa é a minha equação do segundo intervalo. No terceiro intervalo, então, onde tem uma nova mudança de função, o que eu tenho? Ele vai ter uma mudança de função até que o n menos 2 passe de 3. Ou seja, o meu limite inferior é 2, então o terceiro intervalo é para n maior ou igual a 2, e o limite superior ocorre quando n menos 2, tá, for menor do que 4, né? Então n menos 2 menor do que 4 significa que o n tem que ser menor do que 6. Nesse caso, eu vou ter um somatório em 2 pontos. Ó. Eu tenho o primeiro somatório, então y de 3, intervalo 3 de n vai ser um somatório de k de menos 10 até menos 1, onde eu vou estar multiplicando 1 vezes 1, que é 1, mais um segundo somatório, que vai ser com o k variando de 0 até n menos 2, de 1 vezes menos 1. Eu vou estar multiplicando aqui 1 vezes menos 1. Então, toda vez que muda a função, tem um novo somatório. Certo? Antes e depois disso, o somatório vai ser igual a 0. Por fim, o último intervalo, o quarto e último intervalo, ocorre quando n é maior ou igual a 6. Nesse caso, tá, o n menos 2 já vai estar aqui, passando do 4, porque o n vai ser maior ou igual a 6, e eu tenho novamente 2 somatórios para cada mudança de função. Quando eu tenho 1 vezes 1 e quando eu tenho menos 1 vezes 1. O primeiro somatório é de menos 10 até menos 1, novamente, de 1, mais um outro segundo somatório que agora se torna constante, de k variando de 0 até 3. Tá? Só que do que eu vou somar agora? Aqui eu estou somando menos 1, porque eu vou ter 1 vezes menos 1. Tá? Agora o que a gente tem que fazer é resolver esses somatórios.
certo? Então vamos resolver esses somatórios. Como é que eu vou resolver esses somatórios? Eu vou somar 10 aqui para que o meu somatório inicie em 0. A gente já vai ver por que eu vou fazer isso. Somar os limites, então, 10. Então, o limite inferior vai para 0 e o superior vai para n mais 8, somando 1. Tá? Como que eu resolvo esse somatório de 1? Vou somar 1s n mais 8 vezes. Tá? Imagina que meu n mais 8 seja 3, tá? Que meu n seja igual a menos 5. Tá? Então eu somaria 0, 1, 2, 3. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, eu somaria o valor 1. Ou seja, se o meu limite superior for 3, eu vou somar 4 vezes 1. Se o meu limite superior for 2, eu vou somar 0, 1, 2, 3 vezes o 1. Tá? Então, eu sempre vou ter o limite superior mais 1. Então, vai ser igual a n mais 9. Que eu tenho um limite superior igual a n mais 8. Tá? Nesse terceiro intervalo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar 10. Então, vai ser de 0 até 9, que eu vou somar 1. Mais o somatório de K igual a 0 até n menos 2. Aqui já está iniciando em 0, de menos 1. Nesse caso, eu tenho aqui, então, o limite superior mais 1, que vai ser 10. E aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o limite superior mais 1, só que de menos 1. Então, seria n menos 2 mais 1, que seria n menos 1, só que multiplicado por menos 1. Então, fica menos n mais 1, que dá 11 menos n. Certo? Por fim, o quarto intervalo, então, eu vou somar 10 para iniciar de 0. Então, vai ser um somatório de 0 até 9, de 1, mais um somatório de 0 até 3, de menos 1. Esse somatório a gente já resolveu, viu que dá 10. E esse outro somatório, o limite superior, que é 3 mais 1, vai dar 4. Só que eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, vai ser menos 4. 10 menos 4 dá 6. Tá? Então, o meu y de n, ele vai ser definido por 4 intervalos. A primeira parte igual a 0. O segundo intervalo, então, quando n é menor do que 8 é igual a 0. Quando n é maior ou igual a 8 e menor do que 2 é n mais 9. Quando n é maior ou igual a 2 e menor do que 6 é 11 menos n. E quando n é maior do que 6, maior ou igual a 6, vale 6. Tá? Então, dessa forma a gente resolve o nosso exercício de convolução discreta. Resolvi agora o exercício pelo MATLAB, tá? Esse mesmo exercício que a gente resolveu analiticamente. Então, no código aqui, primeiro eu limpo todas as variáveis, defino o meu vetor de tempo discreto n, que varia de menos 20 até 20. Aí, esse eu estou usando para a minha resposta impulsiva h. E um outro vetor n1, que pode ser o mesmo, para o x. Tá? Poderia usar o n ou o n1, a gente vai ver qual a diferença. Esse vetor de tempos, então, ele vai ser menos 20, menos 19, até 19, 20. Tá? Só valores inteiros, tem que ser esse métrico para apresentar todo o comportamento da função. O h, então, liga em menos 10, reduz 2 unidades a partir de 0 e aumenta uma unidade a partir de 4. E o x é um degrau que liga em 2. Tá? Então é assim que eu escrevo o h e o x. A função estima eu consigo plotar com as bolinhas ali, tanto o sinal h como o sinal x. E eu vou colocar aqui um sinal y, que é pela resposta do exercício, pelos aqueles intervalos que a gente encontrou no exercício, que eu descrevi aqui. E utilizando a convolução também, a função convolução do MATLAB. Então eu tenho o YA, que é a resposta do exercício analítica, e o Y1, que é pela função conv. E eu vou plotar as duas também no modo STEAM, pela
função conv e pelo modo analítico. Tá? Vamos ver o que vai dar. Então eu aperto o Run e aguardo o que vai aparecer para mim. Ele leva um pouquinho de tempo na primeira vez que roda. Então, deixa eu minimizar aqui. Então eu tenho os sinais a serem convoluídos, o H de N, que é esse em azul, tá? E o X de N, que tem aquela forma que a gente desenhou antes. Tá? Se eu olhar a figura 2, aqui eu tenho a resposta da convolução pelo modo analítico, que foi aquela função que a gente deduziu, e pela função conv do MATLAB. Note que elas estão coincidindo até o n maior do que 11 aqui, quando ele começa a cair. Tá? Isso ocorre porque o sinal x de n ele continua a valer 1 a partir de n igual a 20. Então chega um momento ali que a função conv considera que a partir de 20 ele vale 0. Então dá esse probleminha na convolução. Uma maneira de corrigir isso, tá? Aqui eu utilizei o modo conv considerando os dois com o mesmo tamanho, é aumentar o tempo desse sinal que não está definido, que não é igual a 0 nos limites, tá? Mostrados no gráfico. Então eu deixo o meu sinal x um pouco mais largo, eu represento ele num vetor de tempo maior, e a hora de fazer a convolução, eu peço para fazer a convolução onde a convolução é válida, onde ela está definida. Tá? Dessa forma, o que vai acontecer? Então eu tenho o modo conv same e válido. Então agora eu tenho o resultado da convolução que bate em todo o intervalo aqui de menos 20 a 20, porque eu aumentei o x. Então ele não está considerando que a partir de 20 ele vale 0, agora ele considera que a partir de 20 ele vale 1, tá? Que é o correto. A gente não tem como fazer até infinito, né? Então dessa forma tu consegue corrigir nessa questão, quando as extremidades do sinal não são iguais a 0, são diferentes de 0, pode ser que tu tenha que utilizar uma escala, um vetor de tempo maior para esses sinais, tá? Para bater o analítico com o simulado. Ok?